Bom, beleza. Acho que começou a gravar já. Então, boa tarde a todos. Hoje nós estamos na nossa segunda aula da preparação para o estágio da Santa Casa. E o tema de hoje é vias aéreas e drogas na intubação orotraqueal. Então, na semana passada, esse aqui é o nosso cronograma, tá lá no Drive. Na semana passada, nós vimos o atendimento inicial ao politraumatizado. E hoje, dia 16/9, a gente tem essa segunda parte, né? Que é o aprofundamento da etapa A do XABCDE. Beleza, então no roteiro da aula, basicamente a gente vai retomar o A do ABCDE, a gente vai entender um pouquinho como que é reconhecer uma via aérea difícil. Nós vamos aí que é a parte mais top da aula, que é o que mais cobra, é cobrado nas provas, que é o arsenal. Então a gente tem a cânula de Guedel, nós temos a máscara laríngea, nós temos cricotireoidostomia por punção, intubação orotraqueal, intubação nasotraqueal, a crico cirúrgica e a traqueostomia. A gente vai entender quando que vamos usar um e quando vamos usar o outro, e quais são as contraindicações de cada um. Isso é o que é mais cobrado nas provas, para vocês terem ideia dessa aula de hoje, pelo que eu vi, pelo levantamento que eu fiz, da prova do estágio da Santa Casa do ano passado, que foi que eu entrei, caíram 4 questões só dessa aula. Na aula passada caíram 2, né? Então, nessas 2 aulas a gente já tem 6 questões aí. Beleza. Então, quais são as medidas para todos? A gente já viu isso na aula passada. Inclusive, quem quiser, eu vou até fazer um negócio aqui, ó. Eu vou mandar os slides lá no grupo agora. Quem quiser acompanhar e anotando pelos slides, fica à vontade, tá? Já até mandei lá para vocês não se preocuparem com isso. Beleza, enviei lá. Para quem quiser acompanhando, quem gosta de anotar, etc. Beleza. Então, quais são as medidas para todos? A gente viu na semana passada que no atendimento do ABCDE, nós precisamos fazer aspiração de secreções, caso haja. Então, por exemplo, o paciente está sangrando, está com vômito, está com conteúdo líquido ou alimentar, a gente precisa fazer essa aspiração. Retirada de corpos estranhos, dente, alguma coisa que estiver. Se for um trauma grave, oxigênio suplementar, e aí nós falamos, né, na semana passada, que aí seria uma máscara não reinalante, então é uma máscara, não é aquele catéter nasal pequenininho, não, é uma máscara não reinalante, ela é parecida com a máscara de Venturi, ela coloca aqui acoplada, e ela é não reinalante porque ela é unidirecional, então o CO2 só vai embora, né, e isso faz com que o paciente fique com mais oxigênio, e o oxigênio é melhor. Beleza, proteção da coluna cervical, que nós falamos que é com o colar cervical, e precisamos saber checar a capacidade de proteção das vias aéreas desse paciente. Porque se ele tiver queda da base da língua, ele pode obstruir a faringe, consequentemente não respirar e a óbito. Então, hoje a gente vai aprofundar nesses quesitos. Um VOF aqui, bem rapidinho, só para vocês pensarem, não precisa nem responder no chat, nem em lugar nenhum. Mas olha só, né? Eu só começo a tratar a via aérea quando a queda da saturação ou cianose. Talvez a gente possa pensar isso, né? Poxa, eu só vou tomar medidas de via aérea se o paciente estiver desaturando ou com cianose. Mas isso é falso. Por que é falso? Porque esses são sinais tardios. Então, são sinais tardios de obstrução de via aérea, de algum problema. E quais são os sinais precoces? Primeira coisa que a gente faz numa cena, ou o paciente lá no pré-hospitalar ou no hospitalar, que estiver descompensando, é conversar com esse paciente. Então, aqui é a parte da fala, lado direito do slide. Então, é conversar com o paciente. Se ele estiver conversando normal, então, teoricamente, a via aérea dele está pérvia, né? Está livre. Agora, tem outros sinais precoces. Se ele estiver com... Você vai falar com ele, está rouco. Ele não é rouco, mas ele começa a falar rouco, começa a ter uma disfonia, né, que a gente fala. Ele está usando musculatura acessória para respirar, então ele está fazendo força, como o nosso rapazinho ali do lado, né, do lado esquerdo do slide. E está taquicárdico. Então, ele está com alguns estigmas de obstrução de via aérea, ou até mesmo ele pode estar inconsciente já. Beleza? Então, pegue isso. Não vou tratar o paciente somente quando há queda da saturação, mas eu tenho sinais precoces. A fala, uso de musculatura acessória, taquicardia, rouquidão, né, que é a disfonia, enfim. Então, isso tem que ficar claro na nossa mente. Beleza. Essa parte do slide, essa aqui é interessante porque geralmente não é cobrado diretamente isso, mas o que eles cobram?
eles cobram, no meio de uma alternativa, de uma questão de via aérea, eles cobram os conceitos que estão nesse slide. Então, se o paciente estiver inconsciente na cena do trauma, nós temos duas manobras possíveis que podemos fazer para esse paciente. A primeira é o chin lift e a segunda é o jaw thrust. O chin lift, basicamente, chin é queixo, né, em inglês, lift é elevar, levantar. Então, se o paciente, se você perceber que pela cinemática do trauma não há suspeita de lesão de coluna cervical, você pode fazer chin lift para melhorar a perviedade das vias aéreas e, com isso, às vezes só com essas manobras iniciais, o paciente já começa a ter uma boa resposta, beleza? E como que é feito? A gente vê aí do lado esquerdo, o médico com uma mão, ele apoia aqui na testa do paciente e com a outra, ele vai com os indicadores elevar o queixo e aqui não mostra, mas com o polegar ele pode abaixar os lábios desse paciente, ver se tem alguma obstrução. Vocês percebem que tem um ajudante na cena, né? Então está estabilizando a coluna cervical, que é importantíssimo. Isso é o chin lift. E temos a jaw thrust, né? Então, jaw é de mandíbula e thrust é de impulso, que é feito. Como que é feita essa manobra? A gente tem o ajudador que está estabilizando a coluna cervical também, e o médico que está na cabeça do paciente, por trás dele, com as duas mãos, uns dedos indicadores e os outros dedos no ângulo da mandíbula, e o polegar para fazer o movimento de abaixar o mento, né? Abaixar o queixo. Nesse caso, se eu tenho suspeita de lesão na coluna cervical, porque eu não faço uma extensão tão grande quanto o chin lift. E depois que eu olhei, eu observei, vi se tem alguma obstrução, eu posso usar esse nosso amiguinho aqui, né? Que é o AMBU, que é uma bolsa, válvula, máscara. Bolsa aqui, né, de oxigênio, vai estar acoplado aqui com algum cilindro, a válvula que está bem aqui e a máscara que vai nesse paciente. Beleza, então, novamente, essas são manobras iniciais para um paciente que está geralmente inconsciente e que a gente realiza, beleza? Como que é cobrado? Geralmente não cobra especificamente sobre chin lift e jaw thrust, mas elas vêm como alternativas nas questões, daqui a pouco a gente vai ver melhor. Beleza, Gabriel, e como que eu faço para avaliar se a via aérea do paciente ela é difícil? Nós temos um mnemônico, e esse mnemônico cai em questões e pode cair na prova da Santa Casa. Então, o mnemônico é LEMO. Então, a gente vai olhar cada um por um, de forma bem simplificada, bem voltado para a prova mesmo. Então, o look, né, que é essa inspeção. Faz muito sentido essa análise aqui, tá, gente? Então, você vai olhar o quê? Como que eu vou pressupor que a via aérea é difícil olhando? Se a boca ou a mandíbula for bem pequenas, então isso vai ser difícil, né, para entubar, para fazer algum procedimento assim. Se tiver prognatismo, Gabriel, o que é o prognatismo? Se a mandíbula dele estiver muito para frente, ou se ele for retrognata, né, se a mandíbula estiver muito para trás. Então, essas alterações de mandíbula, tanto para frente quanto para trás, pode também prejudicar. Se ele tiver com trauma facial, isso também prejudica. E se ele tiver pescoço pequeno, se for obeso, e isso cai nas questões. Paciente obeso, paciente que é obeso, ele tem o pescoço menorzinho, né, pequenininho. E isso é preditor de via aérea difícil, tá? Ele fala que a via aérea é difícil. Beleza, então eu vou olhar para o paciente e ver essas características. Tem esse evaluate, que é essa avaliação. Nós temos a regra do 332. O que é essa regra do 332? A gente vai olhar, eu vou passar o slide, que aqui fica mais fácil. Então, 332. Primeiro, o 3 é a distância entre os incisivos. Gabriel, é a distância do meu dedo, é do dedo do médico ali? Não, é do dedo do paciente, tá? Ou da vítima. Então, essa distância, tá? No manual lá da USP. Então, a distância de 3 dedos do incisivo, a distância entre os incisivos, né? A distância é de 3 dedos do ocioide até o mento, até o queixo. Então, você está aqui no B, né? Aqui. E 2 dedos da proeminência tireoide, então, aqui do pomo de Adão, né? Até o assoalho da boca. Se for menor do que isso, então, diz que a via aérea é difícil. Então, é uma forma de avaliar. 3, 3, 2. 3 incisivos, depois 3 ióide de mento, 2 proeminência tireoide, o pomo de Adão e o assoalho da boca, também chamado de a proeminência tireoide, também chamado de proeminência laríngea. Beleza, né? Acho que tranquilo. Então, eu vou olhar para o paciente,
ver algumas características da boca, prognatismo, ver se ele é obeso, pescoço pequeno. Depois eu vou fazer a avaliação do 332. Então, ver a distância entre os incisivos, iodimento, proeminência tireoide e assoalho da boca. E o malampate? Malampate, visualização da orofaringe. Então, coloquei aqui para a gente entender a classificação do malampate. Não é difícil. Basicamente, a ideia do malampate será que é difícil para eu entubar esse paciente? Será que na hora que eu estiver laringoscopando esse paciente, passando o laringoscópio, que é o aparelho que a gente usa para visualizar as vias aéreas, será que quando eu passar vai ser difícil ou vai ser fácil? O malampate nos diz isso. Então, nós temos a classe de 1 a 4. E que interessante, porque se vocês olharem, é como se fosse 4, 3, 2, 1, em relação aos itens que ele avalia. Então, olha lá, classe 1. A gente tem o palato mole, a úvula. Então, vou mostrar aqui para vocês, né? O palato mole, fica bem aqui nessa região de trás, aqui em cima é um palato duro. Então, palato mole, aqui em cima da úvula. A própria úvula, pinguelinho aqui. Depois, as fauces. Aí você fala assim, Gabriel, o que é fauces? Fauces, eu tinha dificuldade para entender o que era fauces, mas fauces, basicamente, é uma área, é esse espaço entre a cavidade oral e a faringe, né? Então, é a transição. Então, se eu estiver vendo esse espaço aqui, como se fosse essa caverninha, quer dizer que tem fauces, que eu consigo visualizar fauces. Aqui eu não consigo ver a caverninha. Então, aqui não tem fauces, né? Aqui eu vejo aqui mais ou menos. E aqui eu já não vejo, beleza? Então, fauces seria essa área. Então, tem a delimitação da fauces, né? Superiormente tem o palato mole, a úvula, inferiormente o assoalho da língua, lateralmente nós temos ali as tonsilas. Beleza, as amígdalas. Tá, então, classe 1 eu vejo tudo. Eu vejo o palato mole, eu vejo a úvula, eu vejo a fauces, que está inteiramente visível, e os pilares amidalianos, lá atrás, né? Os pilares amidalianos, um aqui do lado e um aqui do outro. Isso eu vejo os 4, então, na classe 1. Na classe 2, o que eu vejo? Eu vejo o palato mole, continuo vendo, vejo a úvula, a fauces está parcialmente visível, e aí eu já não consigo ver os pilares. Os pilares, eles, que são esses aqui, né, esses pequenininhos aqui, eu já não consigo ver direito. Então, parcialmente visível. Classe 3, palato mole e base da uva visíveis. Agora, aqui ainda tá bonito, né? Mas tem uns que não dá nem para ver direito realmente a fauces. E a classe 4, por fim, eu só vejo o palato duro. Uma outra imagem aqui para ficar melhor para visualizar. Então, nós temos aqui, né? Depois o slide está para vocês. Então, palato mole, a úvula, pilar posterior, pilar anterior e a fauces ali atrás, tá? Então, classe 1, 2, 3, 4. Acho que não é difícil, depois só entendendo. E eles não cobram especificamente o malampate, mas só para vocês terem uma noção mesmo. Tá, então, além do malampate, o que eu vou olhar? Então, já olhei a boca, já olhei algumas características, fiz a avaliação 332, vi o malampate e, lembrando, né, malampate 3 e 4 são piores do que 1 e 2, obviamente. Obstrução. Então, obstrução, a gente tem 4 sinais. Voz abafada ou rouca, salivação excessiva, estridor, né, um som diferente da voz do paciente e dispneia. Então, sinais que são sinais precoces de obstrução. E por fim, para a gente acabar o Lemon, a gente tem a avaliação da mobilidade do pescoço. Gabriel, como que eu faço para avaliar isso no paciente? É só pedir para o paciente colocar o mento, né, o queixo, no peito, então flat, e depois olhar para cima, estendendo totalmente a cabeça, para você ver se ele tem essa mobilidade. Por que isso? Porque quando a gente for falar de intubação, a gente vai ver que uma das manobras é fazer a posição do cheirador, né? Então, tem que fazer uma leve extensão dessa cabeça, então, desse pescoço. Ok, e avaliar se tem o uso de colar cervical. Beleza? Esse é o Lemon. Via aérea é difícil, preditor de via aérea é difícil. E agora a gente vai treinar, né? Ver se vocês entenderam. Eu vou colocar lá no grupo, da mesma forma que foi semana passada, uma enquete, e aí vocês respondam lá, fazendo favor. Dá um minutinho para vocês lerem, pensarem. Aí vão respondendo. Para 10 respostas, beleza. Então, vocês conseguiram pegar a ideia, né? A resposta, realmente, todo mundo foi na resposta correta. D.
Então, preditor de via aérea difícil, obesidade, abertura da boca menor que 3, malampate 3, como a gente falou, né? É difícil. Restrição à mobilidade cervical, que seria o último, e isso tudo prediz via aérea difícil. Agora, intubação traqueal prévia não entra nos critérios. Beleza. Agora sim, a parte mais gostosa da aula, a parte melhor, que eu preparei para vocês, é o nosso arsenal. Então, a gente tem que pensar em via aérea como se nós tivéssemos um arsenal. Nós temos nossas armas aqui, né, do bem, para utilizar, para ajudar esse paciente. Então, nós temos aqui esse arsenal. Namorem um pouquinho aí, olhem o que vocês têm à disposição de vocês. Vocês têm Guedel, vocês têm máscara laríngea, vocês têm intubação orotraqueal para fazer, então laringoscópio. Nós temos a sonda nasotraqueal para fazer intubação nasotraqueal, né, ali o quarto de cima. A crico por punção. A crico cirúrgica e a traqueostomia. Aí você fala assim, por que tem uns sublinhados e outros amarelos? Porque eu coloquei até uma legenda aqui para vocês. Porque o sublinhado é via aérea definitiva. E, Gabriel, o que significa? Qual que é o conceito de via aérea definitiva, segundo o ATLS? Segundo o ATLS, o conceito de via aérea definitiva é o seguinte. A via aérea definitiva é quando você tem um tubo inserido na traqueia, que ele tem um balonete, um cuff insuflado. Então, é essa ideia da via aérea definitiva. Você tem um tubo inserido na traqueia com um balonete insuflado. Beleza? Então, as outras que não estão sublinhadas, então, máscara laríngea, eu não tenho um tubo insuflado, um balonete insuflado na traqueia. Não tenho. Guedel, não tenho. Crico por punção, também não tenho. Agora, IOT, nasotraqueal, crico cirúrgica e traqueostomia, eu tenho, que é um balãozinho que a gente infla lá na região de traqueia. Beleza? Então, e os amarelos? Amarelo é via aérea cirúrgica. Todos os que estão sublinhados, via aérea definitiva. Então, tem um tubo na traqueia com um balonete insuflado. E os amarelos é porque é via aérea cirúrgica. Então, a gente vai começar a avançar nesse arsenal. Então, apresentar para vocês as indicações, contraindicações, e ao longo de cada uma dessas a gente vai treinar em exercícios. Vamos lá. Guedel. Qual que é a principal indicação assim, né, da cânula de Guedel? A gente tem como indicação pacientes que estão inconscientes, e nesses pacientes que estão inconscientes a gente pode colocar a cânula de Guedel. Por que eu não posso colocar ela no paciente que está acordado? Porque senão acontece isso, ó, pois pode estimular o reflexo de vômito. Imagina, né? Se a gente coloca o nosso dedo ali, quando a gente está escovando o dente, já estimula o reflexo de vômito, né? Porque vai muito para posterior da nossa língua. Imagina colocar uma cânula na boca. É claro que vai estimular o reflexo de vômito, por isso tem que ser feito com pacientes inconscientes. E qual que é a importância da Guedel? A importância da Guedel é que chegou na cena, o paciente está inconsciente, você vai colocando a Guedel, você evita que haja queda da base da língua. Ah, Gabriel, se ele está inconsciente, eu posso intubar? Sim, provavelmente você vai ter que intubar. Mas até que você prepare o material, prepare tudo para intubação, antes é importante que você garanta uma determinada ali quantidade de fluxo que passe pela faringe, laringe, traqueia, etc. Então, para que não haja a queda da base da língua e esse paciente ter uma parada cardiorrespiratória enquanto está arrumando os materiais para fazer a intubação. Então, Guedel é bom para isso. Observações. A introdução é com cavidade voltada para cima. Então, eu vou mostrar um vídeo fazendo rotação de 180 graus na transição do palato mole para o palato duro. Em criança, você já entra voltado para baixo. Por que você entra voltado para baixo em criança? Porque o palato duro da criança ainda é mole. Então, você não vai fazer da mesma forma que eu vou mostrar aqui, ó. Welcome to Airways. Olha lá, ó. Vou voltar aqui rapidinho, é só 5 segundos de vídeo. A gente vai olhar, cânula, essa é a cânula de Guedel, prazer. Entra com a concavidade voltada para cima. Na transição do palato duro para o palato mole, você vira e aí é isso. Você garante que a língua ela não caia e tampe o fluxo aéreo. Bem tranquilo o vídeo, só para... Ixi, até sair de tudo aqui. Só para mostrar para vocês... vou colocar aqui apresentar. Só para mostrar para vocês como que realmente é essa cânula. Beleza. A Guedel, cânula de Guedel, e isso, né, beleza, ela vai ser usada paciente que estiver inconsciente, evitar a queda da base da língua. Geralmente não cai em questões só da Guedel, mas cai em alternativas. Tipo assim, uma questão de outra coisa, mas tá lá o conceito do porquê que a Guedel é usada. Então, por isso que é importante saber a indicação. E daqui a pouco a gente vai treinar.
Máscara laríngea, nosso segundo item do arsenal. Beleza. Máscara laríngea, a via aérea, indicação, via aérea difícil, pode ser empregada nos casos de insucesso da IoT ou se as tentativas de ventilar com AMBU, que é aquela bolsa, válvula, máscara, falharem. Então, você está tentando ventilar com AMBU, está falhando, você já vê que a via aérea vai ser muito difícil, você tentou entubar, não conseguiu, você pode passar uma máscara laríngea. Lembrando, observações, é um dispositivo supraglótico, então está acima, né, ele é supraglótico, acima da epiglote, e não é uma via aérea definitiva. E por que eu coloquei esse amarelinho aí? Porque isso cai muito nas questões, dizendo que a máscara laríngea é uma via aérea definitiva. Não é. Máscara laríngea não é via aérea definitiva. Por que não é via aérea definitiva? Porque o conceito de via aérea definitiva é um tubo na traqueia. Então, a máscara laríngea ela fica acima, né? Então, é um tubo na traqueia com um balonete insuflado. Esse é o conceito de dispositivo de via aérea definitiva. Beleza. Vou mostrar um vídeo para vocês rapidamente, mostrando como que é essa máscara laríngea. Máscara laríngea clássica. Após a lubrificação da ponta da máscara laríngea, lubrificou, colocamos a cabeça do manequim em posição olfativa, apoiamos a máscara contra o palato duro e fazemos a introdução. A mão não dominante apoia até sentirmos uma resistência. No momento que tiramos a mão dominante. Pois insufla. Insuflamos o balonete da máscara. Ela é supraglótica. Então, por isso que não é via aérea definitiva. E verificamos a ventilação. Verifica se está ventilando normalmente. Então, essa é o mecanismo da máscara laríngea. Então, só para recapitular. Pensou em máscara laríngea, o segundo item do seu arsenal, ela não é via aérea definitiva. Beleza? Para garantir. E aí, vamos para a questão 2. Vou mandar a enquete lá no grupo. Responda lá no grupo. Considere esse endotraqueal como orotraqueal, tá? Eu arrumei, mas ele não arrumou. Beleza, a gente tem 11 respostas. Fechou. Então, isso foi uma questão de prova de residência, né? Ele dava em par, mas eu dei uma simplificada, como vocês colocaram aí, máscara laríngea. Então, consideradas via aéreas definitivas, crico cirúrgica, tá? Intubação orotraqueal, aí tá arrumado. A máscara laríngea não é via aérea definitiva, traqueostomia intubação nasotraqueal também é. Então, o que você tem que fixar para a prova de máscara laríngea é que ela não garante via aérea definitiva. Beleza? E pode ser usado se caso a intubação não dê certo, o AMBU não dê certo. Fechou. Então, já aprendi da Guedel, aprendi da máscara laríngea. Agora a gente avança para intubação orotraqueal, que a gente vai ter assim, uma discussão bem aprofundada sobre isso, vai ser bem legal. Quais são as indicações? Isso cai, tá? Isso cai muito. Indicações de intubação orotraqueal. Aqui no manual da USP, né, no livro de emergência da USP, ele traz de acordo, na verdade, do ATLS, ele traz de acordo com a ABCD. Né? Então, se o paciente tiver com lesões por inalação, geralmente uma grande queimado, né, alguma explosão que aconteceu, e ele inalou fumaça, tá até cheio de carvãozinho, né, de fuligem na boca, região orofaríngea, isso pode indicar que ele tenha inalado, e uma vez que inala, você tem que garantir a via aérea dele definitiva, porque ele pode rebaixar subitamente. Então, lesões por inalação, fratura maxilofacial grave, então as questões elas vão apresentar um paciente que veio
estava num carro, sofreu um acidente, e aí tá com fratura da face, com sangramento, com perda de dentição. Então, eles colocam, eles floreiam o caso clínico dessa forma. O B, apneia ou oxigenação inadequada, mesmo que você esteja ofertando oxigênio por máscara facial. Então, você está ofertando oxigênio por máscara facial, você está tentando voltar à saturação desse paciente e ainda não consegue. Ou então ele não está respirando. Isso é indicação para intubação orotraqueal. C, obnubilação. Então, o que é obnubilado? É um paciente meio confuso. Por hipoperfusão cerebral e o Glasgow dele rebaixando. Né? Glasgow 8 ou menos é indicação de intubação orotraqueal. Glasgow 8 ou menos. Ou se ele estiver em uma condição de convulsão sustentada. Então, já passou mais de 5, 10, 15, 20 minutos, você fez as drogas necessárias e não consegue, ele não volta, você intuba. Então, isso é indicação de intubação orotraqueal. Lesões, pensar em ABCD, fica muito mais fácil. Tem lesão no rosto, na cara? Tem. Mas é muito grave? É grave. Então, beleza. Ou por inalação? Então, vou intubar. B, oxigenação. Tô tentando oxigenar, não tá dando certo. Intubo. C, tá perdendo, sei lá, sangue na circulação e tá gerando uma hipoperfusão cerebral. Você tá meio confuso. Intuba. D, tá com Glasgow rebaixado, 8 ou menos, ou está em um estado de convulsão sustentada. Intuba. O que também cai, contraindicações. Isso não cai, isso despenca, né, nas provas. Contraindicação de intubação orotraqueal. Obstrução da via aérea superior, não passivo de intubação. Então, o paciente está com um trauma tão ferrado assim no rosto, tão violento no rosto, que você não consegue intubar. O segundo ali, trauma facial grave com hemorragia orofaringe extensa. A questão, ela vai forçar isso, ela vai falar que o paciente está com trauma de face, com muito sangue, ele vai enfatizar isso, com muito sangue saindo, você vai perceber depois, né, fazendo as questões, que ele enfatiza muito que está grave, está bem grave. Aí é contraindicação para intubação orotraqueal. Depois a gente vai falar, beleza, é contraindicação, o que eu vou fazer depois? A gente vai falar daqui a pouquinho. Fratura de faringe que impossibilite a intubação, de laringe, que impossibilite a intubação, ou um edema de glote, que impossibilite a intubação. Então, o paciente está todo damaciado, se você for passar, você não vai conseguir passar o laringo e o tubo. Então, vai ter que fazer uma outra forma de abordar essa via aérea, beleza? Então, essas são as contraindicações. A questão, ela vai mostrar para você um paciente extremamente grave, com fratura de face, ou então com problema na glote, problema de hemorragia muito exuberante, e aí você vai desconfiar. Cara, então ele está querendo falar para mim que isso é contraindicação de intubação orotraqueal. Exatamente. Beleza. E aí, vamos lá. Questão 3, vou mandar lá no grupo. Esperar mais um pouquinho. 10 respostas. Fechou. Então, vocês estão fera. Intubação orotraqueal não é um procedimento médico que visa... É um procedimento médico que visa estabelecer o controle definitivo da via aérea. A IOT não é indicada em insuficiência respiratória aguda grave e refratária? É indicada. Escala de Como de Glasgow menor do que 9, ou seja, 8 para baixo? É indicada. A ID. Instabilidade hemodinâmica grave ou parada cardiorrespiratória? É indicada. Agora, transecção de traqueia, edema de glote, problemas nesse sentido, não é indicada. Beleza? Isso cai muito. Tá. Então, a gente já entendeu mais ou menos a ideia da intubação orotraqueal, quando que ela é indicada e quando ela é contraindicada. Show. Mas existe, no trauma, a intubação em sequência rápida, ou sequência rápida de intubação, SRI. Tá. Existem os 7 P's da intubação em sequência rápida. Aí você fala assim, nossa, Gabriel, mas são muitos P's para decorar. Eu falo, calma, não precisa querer decorar assim na marra. Vamos entender. Quando a gente entende, fica muito melhor. E eu vou apresentar isso aqui, não é porque eu quero apresentar um monte de coisa. Não, é porque daqui a pouco vocês vão ver que isso também cai. A sequência, a ordem que dos P's caem.
beleza? Mas eu vou simplificar. É só você imaginar você na cena de um hospital, ou no qualquer hospital, na Santa Casa, HU, regional, enfim. Então, um paciente que rebaixou o nível de consciência e vai precisar entubar. Vai precisar entubar, beleza. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é preparar. Preparar o quê? Preparar materiais. Preparar o laringo, preparar, se não der certo, vou preparar outros materiais. Eu vou fazer a preparação do ambiente para receber esse paciente. Vou preparar o ventilador mecânico, que depois eu vou ter que colocar, né, esse paciente no ventilador. Vou preparar o ambu, a máscara, porque se esse paciente eu não conseguir, eu vou ter que ambuzar esse paciente, né? Ambuzar, aí apertando lá o ambu para oxigenar esse paciente. Então, assim, é fácil. O primeiro P é preparação, materiais. O segundo, pré-oxigenação. E aqui, gente, aqui é muito importante. Todo paciente que vai ser entubado, ele antes, obrigatoriamente, ele precisa ser pré-oxigenado. Porém, pré-oxigenação é diferente de ventilação. Como assim, Gabriel? O que significa isso? A pré-oxigenação é você ofertar oxigênio, O2 puro para esse paciente, para que haja muito oxigênio disponível, né, nos alvéolos dele, para que quando você for entubar, você tenha uma reserva ali para conseguir um tempinho para fazer essa intubação. Isso é pré-oxigenar. Você pré-oxigenar é você oferta oxigênio. O paciente está respirando, tranquilo, você não induziu ele ainda. Ele não está sedado, não, ele está acordado. Ele está respirando ali o oxigênio, mas você está ofertando oxigênio puro para ele, 100% de O2. Beleza, isso é pré-oxigenação. Ventilação, você que está controlando. Então, você pode usar ou o ambu aqui, né, você apertando, ou você liga no ventilador mecânico. Isso de ventilar, você só vai fazer no paciente com trauma, segundo o manual da USP, se a saturação estiver abaixo de 93%. Por que existe intubação em sequência rápida? Porque a ideia aqui é, eu não sei se esse paciente está com o estômago cheio. O grande lance da intubação em sequência rápida é isso. Eu não sei se esse paciente está com o estômago cheio. Se eu ficar ventilando esse paciente, ficar eu colocando pressão positiva para dentro, pode voltar conteúdo do estômago, vem pelo esôfago e, opa, cai lá na traqueia. Dá uma pneumonite química. Né? Vai conteúdo alimentar para o pulmão. Olha só que horrível, né? Então, eu só vou ventilar se a saturação estiver abaixo de 93. Antes disso, eu vou só pré-oxigenar o paciente. Isso é diferente, daqui a pouco eu vou mostrar, da intubação normal, tá? Vou apresentar os 7 P's, depois eu falo a diferença das duas. Mas intubação em sequência rápida, você tem que pensar o quê? Intubação em sequência rápida é porque eu não sei se esse paciente ele está com o estômago cheio. Eu vou fazer algumas manobras aqui, um pouco mais rápidas, para eu intubar. No próximo slide eu já explico. Pré-oxigenação, ok. Geralmente de 3 a 5 minutos. Tá bom? Beleza. Pré-tratamento. O pré-tratamento é a otimização. Mesma coisa. Pode ir em pré-tratamento ou otimização. E aí, nesse pré-tratamento, eu posso, por exemplo, se a PA desse paciente estiver muito baixa, eu posso usar um vasopressor, se necessário. Eu posso aumentar, eu posso dar uma melhora, assim, no quadro desse paciente, ainda que seja um paciente grave, eu posso fazer isso porque vai ser melhor do que entubar com instabilidade. Então, corrigir a PA. E isso cai, tá? Essa parte aqui. Correção da PA com uso de vasopressor, se necessário, é medida útil antes de entubar. Ok? Uso de fentanil. Então, pode ser usado fentanil? Pode. O manual da USP fala assim, não é necessário usar todas as vezes, mas você pode usar. Só tem que tomar cuidado, porque o fentanil, ele tem efeito hipotensor. Então, toma cuidado com isso. Na hora que for infundir, fazer a infusão do fentanil, tem que ser de forma lenta, em torno de 3 minutos ali infundindo. Por quê? Se você pega a seringa e aperta de uma vez, faz uma infusão rápida do fentanil, pode gerar tórax rígido. Isso é um problemão depois para ventilar, a musculatura fica toda tensa. Então, na hora de fazer fentanil, primeiro, pensar, é necessário? Segundo, tomar cuidado com o efeito hipotensor. Terceiro, a infusão tem que ser lenta. Em relação à dose, vai ter um slide só sobre isso. Beleza. Então, eu preparei os materiais da minha cena, eu pré-oxigenei, né? Eu fiz uma pré-oxigenação adequada, 3 a 5 minutos. Fiz um pré-tratamento, ele estava com a PA baixa, eu usei um vasopressor, aumentou essa PA. Vou tirar um pouco dessa dor desse paciente, vou usar um fentanil, vou infundir de forma lenta. Beleza. Agora sim, o quarto passo, paralisia mais sedação. Então, eu vou usar um hipnótico
né? O hipnótico, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai tirar a consciência do paciente. Então, a ideia do hipnótico é ele ficar abaixo, o paciente ele vai ser sedado, abaixo do nível do sono. Então, se você simplesmente chamar ele, ele não vai acordar. Então, a ideia do hipnótico é isso. E eu vou mostrar os exemplos daqui a pouco. Então, vou sedar esse paciente e posso usar, né, um BNM. Gabriel, o que é BNM? É um bloqueador neuromuscular. E eu vou fazer uma infusão lenta dele, tem questões que cobram isso. Ah, vou fazer uma infusão lenta do bloqueador neuromuscular, né? Não, infusão lenta, fentanil. Bloqueador neuromuscular, em bolos. Então, o que é bolos, Gabriel? Rapidão, em bolos. Beleza? Então, existem dois principais, succinilcolina e rocurone. A gente vai falar nos próximos slides. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia da sequência dos 7 P's. Preparei, pré-oxigenei, pré-tratei, fiz paralisia e sedação. E agora eu vou posicionar meu paciente. Posicionei meu paciente, coloquei um coxim no occipício, né, ou no occipito, que é na região aqui de trás, né, das costas desse paciente, bem ali na nuca, mais ou menos, um pouquinho mais para baixo. Dependendo, né, pode ser, na verdade, região occipital mesmo aqui. Se for muito obeso, você pode colocar um pouco mais para baixo, porque você precisa garantir um bom posicionamento desse paciente. E aí, depois que você posicionou ele, tá de forma adequada, para você conseguir visualizar bem as vias aéreas, você faz o posicionamento da cânula, né? Na sexta etapa que você intuba. Então, você prepara o material, você pré-oxigena, você pré-trata, você usa as medicações, né? Então, vai usar um hipnótico, vai usar um bloqueador neuromuscular, vai ajeitar a postura do paciente, que ele vai estar um pouco mais molinho, e vai fazer intubação. Depois você pode fazer uma aula só de intubação. A ideia aqui é o que a gente precisa saber para a prova da Santa Casa, né? Então, intubação. Vou intubar esse paciente. Depois que eu intubei, eu tenho que auscultar, e aí eu começo auscultando primeiro, isso é questão de prova também. Eu começo a auscultar primeiro região de epigastrio. Escutei região de epigastrio. Por quê? Porque se eu intubei o esôfago desse paciente, o primeiro que vai estar alterado é no epigastrio. Olhei no epigastrio, beleza. Tá normal, não tem som aqui, ufa, né? Então, intubei legal, intubei a traqueia mesmo, né? Intubei a via aérea, não intubei a via digestiva. Ok. Aí, depois, eu vou escutar as bases pulmonares, né? O parâmetro pulmonar. E eu vou avaliar se tem simetria dos dois lados, se no lado direito está igual ao lado esquerdo. Por quê? Geralmente, você faz isso para ver se o tubo não ficou seletivo, porque se o tubo ficou só de um lado, você vai ouvir maior de um lado e menor do outro. Fácil, né? Bem lógico assim. Então, intubou, depois que intubou, você vai auscultar, epigastro, depois focos pulmonares. Também tem a capnografia, que eu já falei para vocês na aula passada, né? Que o monitor vai mostrar certinho a excreção de CO2, a gente consegue ver pela curva se ele foi intubado corretamente. Beleza. Depois, Gabriel, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a pós-intubação. Né? Fiz a intubação, pós-intubação. Então, eu vou fixar bonitinho, né, o meu tubo e eu vou conectar ele no ventilador mecânico. Então, aí depois a gente pode ter uma aula, né, só para falar de ventilador mecânico. Mas eu vou fixar esse meu tubo no ventilador mecânico e eu também vou pedir um raio-x para ver se esse tubo realmente está no lugar correto e se não está seletivo e tudo mais. Então, fechou. Esses são os 7 P's. Eu achava que era muito difícil, mas depois que se começa a entender a lógica, é só falar assim, cara, imagina eu no ambiente, eu primeiro preciso preparar o ambiente, o paciente chegou, vou pré-oxigenar ele, depois eu vou sim verificar, né, se tem algum parâmetro que eu possa ajustar, como a pressão dele, posso tirar a dor dele, se for necessário, se tiver inconsciente, às vezes não é necessário, no caso de intubação em sequência rápida, tá? Aí depois eu vou usar as drogas de fato, bloqueador neuromuscular hipnótico, vou ajeitar a postura do paciente, vou intubar, depois vou fazer os cuidados pós-intubação. Fechou. Agora vamos para uma questão. Vou mandar lá no grupo. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar, tá? Levantar a mãozinha.
Esperar chegar em 10. Beleza. Todo mundo conseguiu já dar uma lida, né? Então, realmente, vocês acertaram. Então, de parabéns. Então, basicamente, ele pergunta quais são os passos para uma intubação em sequência rápida. Ele fala a pré-oxigenação. Ela antecede a preparação das medicações a serem utilizadas no procedimento para que se garanta o fornecimento máximo de oxigênio ao paciente. Então, né, o que fez? A pré-oxigenação antecede a preparação de medicamentos a serem utilizados no procedimento para que se garanta o fornecimento máximo de oxigênio ao paciente. E aí? Não, né? C. No último passo, pós-intubação, a medida de CO2 expirado deve ser realizada somente após conexão do paciente ao ventilador? Isso aí tem que ser feito antes. D. Na indicação do uso de fentanil para pacientes em intubação em sequência rápida, não, sequência rápida de intubação, sua infusão deve ser rápida. Não, né? Porque se a infusão for rápida, eu posso gerar um tórax rígido. Então, ele fala o contrário. Sua infusão deve ser rápida para diminuir o risco da síndrome de tórax rígido? Não. Então, ela tem que ser lenta para que eu consiga diminuir. E, antes de iniciar a sequência rápida de intubação, deve-se proceder à infusão contínua de bloqueador neuromuscular de meia-vida curta para garantir o sucesso do procedimento. Olha lá, né, que eu falei para vocês. Não é infusão contínua, é em bolos, né? É em bolos. Então, tem que estar esperto quanto a isso. Então, acho que todo mundo conseguiu pegar, né? Esses são os 7 P's. Todo mundo acertou. Beleza? Então, vamos lá. Intubação em sequência rápida. Qual que é a diferença, né? Eu já tinha visto várias aulas sobre isso e tal. E eu sempre ficava em dúvida em relação a como que é, se ela é uma intubação diferente da tradicional, qual que é a diferença de fato da tradicional? Na intubação normal, a gente tem um ambiente geralmente mais controlado, tá? Não é um ambiente de trauma, assim, é um ambiente eletivo. Digamos que o paciente esteja lá no hospital e a gente vai fazer uma intubação eletiva, né? Uma anestesia geral. Eu vou usar o opioide, na intubação em sequência rápida eu também vou usar o opioide. Vou usar um hipnótico, na intubação em sequência rápida eu também uso hipnótico. Vou usar um bloqueador neuromuscular, na sequência rápida eu também uso bloqueador neuromuscular. Mas a grande diferença é que na intubação normal, eu vou ventilar esse paciente. Lembra lá da pressão positiva que eu falei que a gente não pode fazer na intubação em sequência rápida, porque eu considero que todos os pacientes que chegam no meu trauma, lá na minha sala vermelha, eles estão com o estômago cheio. Mas e se não tiver? Não importa, é melhor considerar que esteja com o estômago cheio do que eu achar que não está, fazer ventilação, voltar conteúdo, fazer broncoaspiração, pneumonite química. Então, na intubação em sequência rápida, eu não tenho essa ventilação. Eu tenho a pré-oxigenação. Beleza, pré-oxigenação tem. Mas ventilação eu não tenho. E aí a intubação ela demora um pouco mais, né? 4, 5 minutos. E a intubação em sequência rápida, ela vai bem mais rápido, né? 30 segundos, 1 minuto. A grande diferença também você pode usar opioide, fentanil para os dois, né? Para tirar dor. Hipnótico são várias opções. Geralmente na intubação em sequência rápida, a gente usa o etomidato. Eu vou explicar o porquê no próximo slide. Bloqueador neuromuscular. Geralmente se usa na intubação normal o rocurônio, né, que ele tem um efeito mais demorado, em doses menores. Em intubação em sequência rápida, eu faço uso de succinilcolina, que tem um efeito mais rapidinho. Então, eu vou tirar o bloqueador neuromuscular para que o músculo dele se relaxe, né? Tem um relaxamento muscular e aí eu consiga intubar de forma mais fácil. Beleza, aqui esse quadro que eu preparei, tira um print, coloca num cantinho da sala, do quarto, porque isso é muito importante. Isso cai muito. Esse e o outro que é das drogas, das doses, né? Mas eu fiz uma relação em droga, a vantagem dela e a desvantagem. Então vamos lá. Esse midazolam, o etomidato, o propofol e a ketamina são agentes hipnóticos que a gente usa para sedar o paciente. A gente pode usar, combinar, enfim, mas a ideia é essa. Succinilcolina e rocurônio são bloqueadores neuromusculares. E fentanil é o opioide, beleza? Então nós temos os 3 grupos aí, nossas
nosso pilar, né? Nossos 3 pilares. Beleza. Midazolam. A vantagem do midazolam é que ele é um potente amnésico. Então, o paciente, se acontecer alguma coisa durante a cirurgia, acontecer antes da cirurgia, tiver alguma coisa ali, ele não vai lembrar direito. Beleza. Desvantagem do midazolam, ele pode gerar hipotensão. Beleza? Pode gerar hipotensão. Então, paciente que já está hipotenso, não vou tacar o midazolam nele, né? Só se tiver uma indicação muito específica, mas via de regra não. O etomidato, por que eu falei que intubação em sequência rápida, o etomidato ele é o melhor? É porque ele é cardioestável. Então, ele não vai gerar hipotensão como os outros podem gerar. Ele é cardioestável. Uma desvantagem dele é que se usado em doses altas e em infusão contínua, pode gerar uma supressão adrenal. Mas isso pode ser que seja citado na prova? Pode, mas o que é mais importante é saber, se tiver um paciente hipotenso, paciente com instabilidade hemodinâmica, qual que vai ser a droga para induzir que eu vou usar? Vou usar etomidato, porque se ele já está mal, eu não quero deixar ele pior. Olha o Propofol. O Propofol é bom, ele tem vantagem de ser broncodilatador, mas ele também causa hipotensão, junto com o midazolam. Então vai ter nas alternativas paciente hipotenso e vai ter lá, o que eu vou usar para induzir? Midazolam, Propofol, etomidato, ketamina. Eu vou usar o etomidato, que ele é cardioestável. A ketamina, ou a cetamina, né, tem essas duas nomenclaturas, ela também promove um efeito broncodilatador e também faz uma liberação de catecolaminas, né, ativando o sistema nervoso simpático. A desvantagem não pode ser usada em paciente que estiver com uma pressão intracraniana, PIC, muito aumentada, e nem paciente muito hipertenso, porque como ele é ativo simpático, vai acabar aumentando essa pressão, né, e eu posso piorar o quadro. Então, basicamente, no indutores, né, em relação aos indutores, desses 4 aqui, o que a questão vai te cobrar geralmente é o etomidato. Ele é cardioestável. Em relação aos bloqueadores neuromusculares, né, já cedeu o paciente, vamos fazer bloqueação o bloqueio, na verdade, né, o bloqueio da musculatura dele para ficar mais fácil. Posso usar succinilcolina, e o rocurônio. A succinilcolina tem uma ação muito rápida, 45 a 60 segundos, na dose que a gente vai falar daqui a pouquinho. E a desvantagem, e isso é muito cobrado, é, por exemplo, se tiver ou a pessoa ou histórico familiar de hipercalemia, de hipertermia, né? Hipertermia maligna, se tiver histórico, se o paciente estiver com grande queimado, se ele for um grande queimado. Por quê, Gabriel? Porque a succinilcolina, ela é um bloqueador neuromuscular que a gente chama de despolarizante, diferente do rocurônio. O rocurônio é adespolarizante. Simplificando, o despolarizante ele vai despolarizar as células primeiro para depois ele bloquear. Então, ele vai acabar liberando potássio para fora da célula. E se o paciente já tiver uma hipercalemia, vai prejudicar ainda mais. Aí você fala assim, tá, mas qual que é o problema de ter uma hipercalemia? Então, hipercalemia pode predispor a arritmias cardíacas. O paciente pode, né, ter uma parada cardíaca, uma arritmia fatal, enfim. Então, a gente não quer isso, né? A gente só quer entubar bonitinho o paciente, depois, daqui a pouco, tirar ele do tubo, etc. Eu não quero afundar o paciente numa arritmia, uma parada cardiorrespiratória. Beleza. O rocurônio, o que pode ser cobrado do rocurônio? O rocurônio, o que pode ser cobrado é que ele tem um reversor dele, que é o Sugamadex. Então, é o reversor. Então, ele vai, se você tiver um paciente muito bloqueado, você usar essa droga vai acabar tirando, né, eliminando as ligações do rocurônio dos seus receptores. Então, tem todo um mecanismo que eu não lembro certinho, fisiológico, mas, basicamente, ele é um reversor. Ele vai reverter a ação do rocurônio. Succinilcolina não tem isso, tá bom? Então, rocurônio, Sugamadex. Beleza. O tempo de ação pode ser um pouco mais prolongado em doses menores. Fentanil, nosso opioide. Ele é um potente analgésico, né? Então, ele é cerca de 100 vezes mais potente que a morfina. O problema, se feito em infusão rápida, pode gerar depressão respiratória e o tórax rígido. Então, esse quadro aqui, ele é bom para você chegar, né, tipo, no hospital, for acompanhar uma cirurgia, perguntar o que foi feito de anestesia e, foi feito etomidato. Por que foi feito etomidato? Se puxa na cabeça, porque ele é cardioestável. Foi feito um Propofol. Será que tinha indicação? Será que o paciente já estava com a pressão controlada? Então, vai fazendo isso na cabeça que vai fixando todas essas informações. Beleza. E aqui é importantíssimo também, né? Isso aqui é um slide muito importante, porque a gente vai treinar daqui a pouco, né? Mas cai muito na prova da Santa Casa. As doses das drogas. Isso cai.
tá? De forma específica. Então, eu coloquei aqui de acordo com o material que eu peguei de referência, né, da USP, mas pode ter um pouquinho, uma alteração de 0,1, dependendo da diferença da fonte buscada. Droga indutora. Então, midazolam, etomidato, propofol e ketamina. Você fala assim, Gabriel, esse slide está feio, porque você não preencheu aqui, ó. Você não preencheu aqui embaixo, né? Tá meio ruim esse slide. Aí eu falo para você, foi de propósito. Por que foi de propósito? Porque eu quero que na sua cabeça esse slide ele fixe. Então, a ideia é que você pense que o midazolam e o etomidato são dois amiguinhos. E, se você perceber, eles são os únicos que a dose é 0, alguma coisa. Por isso que eu deixei eles isolados no canto esquerdo aqui, ó. Midazolam é 0,2 a 0,3 miligrama quilo. E o etomidato é 0,3 miligrama quilo. Ou 0,2, 0,4 miligrama quilo, com a média 0,3. Então, então, a ideia é você separar, porque na hora da prova você não vai esquecer. Pensar, do lado esquerdo estava o midazolam e o etomidato. É 0 alguma coisa. O resto é tudo 1,5 para 3, se vocês olharem. Olha lá, o propofol, 1,5 a 3 miligrama quilo. Ketamina, 1,5 miligrama quilo. Bloqueador neuromuscular, succinilcolina, 1,5 miligrama quilo. Rocurônio, de 1 a 1,2, 1,5 miligrama quilo. E por fim, para fechar, o opioide lá embaixo com 3 micrograma quilo, que é o mais diferentão. A unidade dele muda, vai para micrograma. Então, já que está lá embaixo, está sendo desprezado. E micro é bem pequenininho. Então, por isso que eu deixei ele lá embaixo. Micro, pequenininho. Então, 3 micrograma quilo. Então, essa é a ideia para vocês tirarem print, imprimir, sei lá, mas decorem, porque isso provavelmente vai se repetir na prova desse ano. Beleza? Agora, vamos treinar, né? Vamos treinar questão da Santa Casa. Eu coloquei o seu da Santa Casa porque foi questão do ano passado. Leia aí e responda lá no grupo. Bom demais. Então, todo mundo aí acertou, né? O paciente já está hipotenso, cara. Eu vou usar uma droga cardioestável, eu vou usar o etomidato. Essa questão, não sei se vai se repetir, mas ela já é a segunda vez, tipo, consecutivo, 2 anos consecutivos que ela cai na prova da Santa Casa. Pode fazer o hat-trick, né? E fazer a terceira vez esse ano. Final desse ano, né? Novembro. Mas, paciente com hipotensão, instabilidade, você vai usar o que para induzir? Etomidato. Questão 6. Beleza? Pela primeira vez hoje a gente teve algumas discordâncias aqui, né? Ótimo. A resposta é a A, como a maioria colocou. Por que não é a B e por que não é a D? A B fala que não deve ser feito para todo mundo, deve ser feita apenas nos pacientes com hipóxia, deve ser realizada com catéter de O2 por 3 a 5 minutos. A D fala deve ser feita apenas nos pacientes em hipóxia, deve ser realizada com máscara de O2 com alto fluxo. Enfim, por que as duas estão erradas? Porque é obrigatório. Pré-oxigenação tem que ser feito. Tem que ser feito pré-oxigenação. E a pré-oxigenação é com máscara de O2, não é só com catéter, é com máscara de O2 de 3 a 5 minutos. Se o paciente tiver colaborativo, aí tem, né, a recomendação que faça 8 respirações profundas, porque consegue levar mais fluxo de oxigênio para os pulmões. Mas sim, né, é obrigatório fazer pré-oxigenação. A intubação em sequência rápida, o que a gente não vai fazer, na maioria dos casos, é ventilação. Só vamos fazer se a saturação dele estiver abaixo de 93%. Abaixo de 93%. Beleza.
Questãozinha de dose. Aí, agora ficou fácil, né? Agora você vai para uma questão dessa e fala assim, de boa. De boa. Questãozinha que foi um terror ano passado, agora ficou tranquilo. Outra. Ano passado, é a B, tá mesmo? 0103, tá do lado esquerdo lá. Outra, caiu ano passado. É, zoado mesmo. Fechou. Tranquilo, né, gente? Tomidato, amiguinho do midazolam, 0,3 mg quilo. Fentanil, ano passado caiu também. Beleza. Então, lembrando, etomidato e o midazolam, que é 0,3, e é 0,3 miligrama quilo, né? 0,3 miligrama quilo. Aqui nós temos 2 a 4 micrograma quilo, a média que eu mostrei para vocês é 3 micrograma quilo. Então, não é 0,3 micrograma quilo, e sim 3 micrograma quilo, ou de 2 a 4 micrograma quilo. Resposta letra B. Beleza, beleza. Aí aqui, a parte daqui pro final, pois é, né? Eu acho que esse ano vem queimaduras. A gente ganhou afogamento e ganhamos pré-eclâmpsia, né? Enfim. Arsenal, a gente acabou. Guedel, máscara laríngea e OT. Daqui pro final, para traqueostomia, rapidinho, tá? Temos outro item da nossa bolsa de arsenal, é a intubação nasotraqueal. E aqui eles cobram nas provas também. Indicação: se a equipe estiver habituada à técnica, pode fazer, mas existem mais contraindicações, que são as que são cobradas. O paciente está em apneia, paciente está inconsciente, paciente que tem sinais sugestivos de fratura de base do crânio, então olhos de guaxinim, então fica tudo com uma equimose, tudo vermelhão, vermelho roxo aqui, periocular, sinal de battle, né, ou da batalha, que fica atrás da orelha aqui, do pavilhão auditivo externo, fica uma região de equimose também. Rinorreia e otorreia, né, está saindo líquido cefalorraquidiano por meio ou do nariz ou do ouvido. Mas a ideia aqui não é saber o que significa cada um desses. A ideia é saber que se tem sinais sugestivos de fratura da base do crânio, é contraindicação. Gabriel, mas por que é contraindicação? Porque se você colocar uma sonda nasotraqueal em um paciente que está com fratura da base do crânio, você pode colocar essa sonda dentro do crânio desse paciente, porque a conexão aqui da base do crânio para o nariz é pertinho, né? Então, por isso que é contraindicação. Beleza, eu vou pegar mais essa, vou explicar, daqui a pouco a gente vai fazer uma questão, porque sonda, intubação nasotraqueal não cai numa questão específica, ela cai em uma questão que as alternativas colocam ela, e para você saber que eu não posso colocar a sonda nasotraqueal porque tem sinais de fratura da base do crânio. Beleza, pois é, isso mesmo, Jéssica. Crico por punção. Gabriel, crico por punção, nós temos uma via aérea definitiva, certo? Errado. Cricotireoidostomia por punção é diferente de crico por cirurgia, crico cirúrgica. Isso eles amam cobrar, amam, porque não sei porquê, né? Porque o nome é parecido, a gente decora só que crico é via aérea definitiva, mas é crico cirúrgica. A por punção não, por punção você punciona ali e coloca um catéter para lá de fora. E aí esse catéter leva oxigênio, mas você não está colocando um balonete, um cuff, para insuflar na traqueia. Por isso que não é via aérea definitiva, pois não há um balonete insuflado na via aérea. Beleza? Crico cirúrgico. Esse é o que todo mundo gosta de mostrar. Tem, acho que talvez seja a tráqueo, não sei, Vini, mas o pessoal gosta de mostrar
tráqueo também, né? Tráqueo percutânea. Enfim. Crico cirúrgico. Primeira opção, chegou um caso de um paciente que está com falha... tá, com a caneta. Isso aí. Com falha na intubação. Tentou intubar, não deu certo. O que eu vou fazer? Eu posso fazer crico cirúrgica. Beleza. Isso é a primeira escolha de via aérea definitiva cirúrgica, caso a intubação não dê certo. Essa é a indicação da cricotireoidectomia cirúrgica. Qual que é a contraindicação? Crianças abaixo de 12 anos e trauma da laringe. Beleza. Como eu coloquei, cuidado. Crico cirúrgica é diferente de crico por punção. Então, crico por punção, o que eu tenho que pensar? Né? A gente vai ver daqui a pouquinho numa questão. Aqui eu coloquei uma foto, uma imagem do ATLS, décima edição, para mostrar a crico cirúrgica. Né? Então, você coloca realmente, olha só, comprovando a nossa via aérea definitiva, um balonete na traqueia insuflado. Que bonitinho. Então, por isso que a gente fala que é uma via aérea definitiva, porque tem lá um balonete na traqueia. Saindo dessa aula, sabendo isso, já está de bom tamanho. Tem que saber o resto também. Vamos lá, questão 10. Aí a gente revisa esses 3 que eu acabei de abordar. Questão 10. Virada 10. Leem bem a questão, hein? Ai, ai. Essa questão tem uma casca de banana. Essa questão é boa. A e D. Ai, ai. Gente, a resposta correta, letra E. Eu vou falar por quê. Um homem de 25 anos, vítima de colisão automobilística, deu entrada na emergência. Tá com frequência respiratória de 32, Glasgow 8. Glasgow 8. Grande quantidade de sangue na cavidade oral, na face, no nariz, múltiplos dentes fraturados. O que ele tá falando assim? Ó, é contraindicação para intubação orotraqueal, tá? Já deixa claro isso. A inspeção, sinal de guaxinim bilateral, sinal de Battle, otorragia direita. O que ele está falando para você? Olha, provavelmente ele tem fratura da base do crânio. A palpação apresentou crepitação em região mandibular. De novo, esse paciente é contraindicação de intubação orotraqueal. Nesse caso clínico, além de estabilizar a coluna cervical do paciente, deve-se nesse momento aspirar a cavidade oral, certo. Nasal, certo. Suporte com catéter. Não é catéter, é máscara. Máscara de O2 não reinalante. É as pegadinhas, eles amam colocar que é catéter. Não é catéter, joga fora o catéter. Catéter dá um fluxo de 3 litros por minuto, eu preciso de 15. Não é catéter. Então, todas essas questões, elas colocam catéter só para enganar a gente. Bem bonitinho, né? Aspirar e tal, suporte, mas não é. Não é porque não é catéter. É máscara de O2. Proceder a intubação nasotraqueal e enfiar a sonda no cérebro, né? Não, falso. Colocar cânula orofaríngea e iniciar a ventilação, nada a ver, né? Não vou intubar esse paciente, não. Esse paciente tá com contraindicação clássica para intubação. Realizar traqueostomia. Não vou realizar traqueostomia ainda, porque eu ainda não realizei crico. A traqueostomia, eu vou mostrar no próximo slide, ela é a exceção da exceção. Esse a crico não deu certo. Então é por isso que não é a letra D. Não é realizar traqueostomia, porque a traqueostomia é depois que eu realizei a crico, porque a traqueostomia tem mais complicações do que a crico. Então, primeiro eu faço crico cirúrgica, depois eu vou pensar em fazer traqueostomia, se der errado. Beleza? Questãozinha sacana, né? Então, a gente conseguiu revisar aí as 3 coisas, né? Parte de intubação, a questão da nasotraqueal também, que a gente precisava, e do catéter, o famoso catéter que sempre vai nos acompanhando. Para fechar a aula, para acabar a aula, a gente tem a traqueostomia.
medida de exceção da exceção, realizada nas contraindicações da crico. Aí você fala assim, Gabriel, mas aí você foi sacana com a gente, você não tinha falado isso antes? Realmente. Mas, né, acontece. Então, indicação da traqueostomia. Se deu errado, é a crico, ou se eu tiver contraindicação de crico. Qual que é a contraindicação de crico? Criança menor de 12 anos e trauma de laringe. Aí, beleza. Aí eu posso fazer a traqueostomia antes da crico, nessas duas condições. A traqueostomia, né, é colocado entre o segundo e terceiro anéis traqueais. Nossa, Gabriel, precisa saber isso? Precisa. Acima, se for colocado acima do segundo anel traqueal, pode aumentar o risco de estenose traqueal. Se for abaixo, pode aumentar o risco de sangramento por lesionar o tronco braquiocefálico aqui embaixo. Beleza. A traqueostomia pode ser aberta ou percutânea. A percutânea, ela a longo prazo tem mais complicações. E aberta, ela é feita em centro cirúrgico. A percutânea pode ser feita à beira-leito, pode ser feita em UTI e tudo mais. A aberta é feita em centro cirúrgico. Para fechar a nossa aulinha, questão 11. Fechou. Certo. Percutânea tem menores complicações a curto prazo que a convencional, no entanto, apresenta mais complicações a longo prazo. Que complicações? Geralmente fístula traqueal, que no caso de aberta é mais raro, no caso da percutânea ela é mais comum a longo prazo. A letra A fala que é entre o quarto e quinto anel traqueal, está errada. Percutânea é realizada apenas em hospitais grandes, com alta capacidade financeira, e sendo pouco efetiva em relação à técnica aberta? Não, ela é bastante efetiva e não é feita apenas em hospitais grandes com alta capacidade financeira. D. Em crianças deve seguir o protocolo pouco rígido? Não, né? Tem que ser ainda mais rígido, podendo ser realizado em ambiente de centro cirúrgico ou de terapia intensiva. Então, o problema é falar que é pouco rígido, e não é. Gente, assim, vocês têm um arsenal na mente, no slide, em tudo aí que vocês puderem ter. A ideia da minha aula hoje foi mostrar as indicações e contraindicações desse arsenal que nós temos. Eu vou só mostrar aqui para vocês, né, o arsenal aqui rapidinho, para a gente falar dele. Falamos de Guedel, indicação e contraindicação, máscara laríngea, IoT, a diferença para intubação normal, intubação em sequência rápida, as drogas e as vantagens e desvantagens de cada droga, a nasotraqueal, aquele problema de fraturar, fraturar não, já está com uma fratura e você coloca a sonda no cérebro. Crico por punção não é viária definitiva. Crico cirúrgica é viária definitiva. Primeira opção depois que a intubação deu errado. E a traqueostomia, ou você faz porque estava contraindicada a crico, ou você faz a traqueostomia porque a crico não deu certo. Eu espero que vocês tenham gostado e essa aula aqui tem grande chance de umas 4 questões cair na prova. Beleza? Alguma dúvida? Vou parar de gravar aqui, vocês mandam palminha, eu fico até constrangido.